E aí? Mais uma live aí das carreiras policiais, não é? Dessa vez para vocês que vão prestar aí o concurso da Polícia Civil do Paraná, não é? Na verdade, para todo mundo, não é? Não só para vocês, para todo mundo. E um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente vai falar hoje sobre princípios de contagem, tá? A base da análise combinatória. Pessoal, chega aí, vê se o som tá bom, vê se a imagem tá beleza, para a gente começar a bater um papo aí sobre esse tema tão temido, né? Análise combinatória, princípios de contagem, beleza? Bom, gente, esse tema, ele não cai para delegado, tá? Só para os cargos de investigador e papiloscopista. Mas é como eu digo, ele serve para qualquer concurso público. Isso aí está presente em muitos concursos com o nome de análise combinatória ou princípios de contagem. Nesse edital ele aparece lá como contagem, tá? Beleza? E é isso aí que a gente vai começar a falar agora, tá certo? Estão prontos aí? Bom, então vamos lá. Na verdade, são dois princípios de contagem, tá? Dois princípios de contagem que dão base para toda análise combinatória. A primeira coisa que vocês têm que entender e dominar são esses dois princípios de contagem, beleza? Muito bem. E para a gente explicar isso aí, eu vou trazer aqui para vocês um mini cardápio, tá? Faz de conta que isso aí é um panfleto de uma lanchonete, tá certo? É um cardápiozinho. E eu vou fazer duas perguntas para vocês. Em cima disso aí, eu vou ensinar para vocês esses dois princípios. E esses dois princípios, como eu falei, eles são a base para toda a compreensão da análise combinatória. Vamos lá. A primeira pergunta é: quantos itens há neste cardápio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que parece ser bem óbvia, né? Mas às vezes a gente não se dá conta. A primeira coisa que você precisa dar conta num processo de contagem é identificar o que é que você quer contar. Ei, Jário, é claro, né, velho? Sem dúvida. Mas às vezes a gente entra num problema e parece que pula essa etapa. A primeira coisa é identificar o que a gente chama de objeto de contagem. Aquilo que você quer contar. Então, veja que na questão, na pergunta, ele fala de quantos itens, não é? Quantos itens há neste cardápio? Observem que a gente tem aí, no lado esquerdo, um conjunto com 3 itens. 3 itens de salgados, coxinha, empada e pastel, não é? E no lado direito, a gente tem um outro conjunto, um conjunto agora de sabores de sucos, né? Com 2 itens, laranja e acerola. Então veja que curioso, aquilo que eu quero contar, que são itens, já se apresentam diante de mim prontos. Eu quero contar itens e eu estou diante de itens. É como se fosse assim, ó. Eu quero contar. Imagine que isso aqui é uma grande sala de aula, tá? Cheio de alunos. Eu quero contar quantos alunos estão presentes. E eu estou diante de alunos. Se eu souber que daqui do meio para cá tem 30 e do meio para cá tem 20, o que é que eu faço para responder quantos alunos tem na sala? Soma, não é? Porque nesse momento a gente está querendo totalizar uma quantidade. No nosso exemplo aqui, nós temos 3 itens de salgados, do meio para a esquerda, e do meio para a direita, 2 itens de sucos. O que vai dar um total de 5 itens. Coxinha, empada, pastel, laranja e acerola. Então veja que a gente fez o quê? 3 mais 2 igual a 5. Portanto, 5 itens é a resposta. Beleza? Esse é o primeiro princípio de contagem. O princípio aditivo de contagem. Tá? O princípio aditivo da contagem. O que é que ele vai nos ensinar
resumindo, é que quando você precisar totalizar, você usa a adição, tá? A adição é quem totaliza, beleza? Agora eu vou mudar a pergunta, tá? Presta bem atenção. Quantos lanches podem ser formados? Bom, aí a gente precisa combinar o que é um lanche, né? Para responder a essa questão, a gente vai combinar aí que o lanche seria um salgado e um suco, tá? Um salgado e um suco. Beleza? Muito bem. Então, mas veja aqui o objeto de contagem agora é um lanche, tá? É um lanche. E perceba que nós não estamos diante de lanches. Por exemplo, uma coxinha sozinha, conforme a gente combinou, não é um lanche, não é? Um suco de acerola sozinho, como a gente combinou, não é um lanche. Veja, portanto, que dessa vez eu quero contar lanches, mas eu não estou diante de lanches. Percebeu? Eu estou diante de salgados de um lado, sucos do outro. Então, gente, para que eu forme o lanche, eu preciso, olha a palavra que eu vou falar agora, ó, associar um suco a um salgado. Então, eu teria que escolher um salgado e depois de escolher o salgado, eu defini qual seria o suco que iria se juntar a ele, formando o meu objeto de contagem, que é o lanche, tá? Então, vê só, eu teria 3 opções para salgado, que são a coxinha, a empada ou o pastel, não é? E para cada uma dessas possibilidades aí, eu abro 2 possibilidades de suco. Eu posso escolher coxinha com laranja ou coxinha com acerola. Empada com laranja ou empada com acerola. Pastel com laranja ou pastel com acerola. Tranquilo? De modo que nós temos 2 lanches possíveis se você escolher coxinha, não é? Se escolher empada, tem outros 2, que seria a empada com laranja ou a empada com acerola. Se escolher pastel, você tem outros 2. Então, observem que há 2 lanches, 2 opções de suco para cada salgado. E aí, gente, essa ideia de 2 para cada é que nos leva à multiplicação, porque eu consigo formar 2 lanches se eu escolher coxinha, se eu escolher empada eu formo outros 2, se eu escolher pastel eu formo outros 2, então vê como isso vai acabar numa multiplicação. Ó, quantos lances a gente conseguiu? 2, 2, 2, quantas vezes 2? 3 vezes 2. Exatamente o que você ouviu. 3 vezes 2. Percebeu? Então, a gente consegue formar 6 lanches. E esse é o princípio multiplicativo da contagem. Então, se a gente precisasse resumir tudo que eu falei até agora, se você quiser tomar nota aí num esquema, num resumo aí, num rascunho, anote, tá? Para esse primeiro momento de apresentação dos princípios de contagem, o resumo é, bem sucintamente, a adição totaliza e a multiplicação associa, tá? A adição totaliza e a multiplicação associa. Então, numa questão, quando você perceber que está numa situação de associação, você vai multiplicar. Mas se notar que agora não, agora é para totalizar, ali é adição. Tá? A gente vai experimentar isso aqui em alguns exemplos, tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui já um exemplo. Veja, dispondo de 3 blusas, 2 saias e 2 calçados,
De quantas maneiras uma garota poderia se vestir? Eu sei que muitos de vocês até já responderam, já deu tempo de você responder, porque é muito simples o exemplo, tá? Muito mais do que ensinar como responde esse exemplo, eu quero estabelecer aqui uma forma de raciocinar. Prestem bem atenção. É importante a gente, de saída, visualizar os conjuntos, não é? Os conjuntos que se oferecem ali naquela questão. Então, a gente tem um conjunto de 3 blusas, um conjunto de 2 saias e um conjunto de 2 calçados. Beleza? Muito bem. Agora, presta bem atenção à pergunta que eu vou fazer. O que é que você quer contar nessa questão? Presta atenção no que eu vou dizer, tá? Vamos ver quem responde corretamente. Tem que ser honesto, tá? Tem que ser sincero. Só vale falar uma palavra. Uma palavra. Não pode 2 não, nem 3. Uma palavra. O que é que você quer contar nessa questão? Lanches? Não. Itens? Não. O que é que você quer contar? Vou dar uma dica para vocês. Para você identificar o objeto de contagem. Procure a palavra quantos ou quantas. Essa palavra vai lhe ajudar a revelar o seu objeto de contagem. Você quer contar quantas o quê? Maneiras. Aqui ninguém quer contar lanche, ninguém quer contar itens, ninguém quer contar grupos, a gente quer contar maneiras. Ponto. Agora, maneiras não tem um sentido aí completo, né? Aí ele vai pedir, maneiras de quê? Ah, maneiras dessa garota se vestir. Muito bem. Por que é que isso é importante? Porque é preciso você identificar quantas escolhas você vai ter que fazer, ou quantas etapas participam desse processo da formação dessa maneira da garota se vestir. Observem que você vai ter que escolher a blusa, a saia e o calçado. Então, a gente vai combinar assim, ó. Quando você identificar o objeto de contagem, o que é que você quer contar? A maneira dela se vestir. Beleza. Em quantas partes essa maneira, no problema, não é? Se apresenta dividido, quebrado. Em 3 partes. A escolha da blusa, a escolha da saia e a escolha do calçado. Então, para cada etapa dessa, ou para cada momento de escolha desse, você vai colocar um tracinho para representar. O primeiro tracinho representa a escolha da blusa, o segundo tracinho representa a escolha da saia, o terceiro tracinho representa a escolha do calçado, tá? E aí você vai preencher agora esses tracinhos com as quantidades disponíveis no conjunto. Vamos lá, quantas opções para a blusa nós temos? 3. E para a saia? 2. E para o calçado? 2. Muito bem. Nesse momento, entenda, você precisa associar a sua escolha de blusa à sua escolha de saia e à sua escolha do calçado. Você tem que escolher um e outro, e outro. Você está associando as escolhas. Então, esse momento se traduz em multiplicação. E aí você chega no 12, que eu sei que muitos de vocês chegaram já 10 minutos atrás, quando eu comecei a ler o enunciado, tá? Como eu falei, o objetivo aqui era, nesse momento, com o primeiro exemplo, configurar o padrão de solução para as questões de análise combinatória, as questões que envolvem aí os princípios de contagem. Identifique o objeto de contagem, o que é que você quer contar, tá? Não se esqueça de identificar também os conjuntos, né, que são os seus estoques, né, de onde você vai buscar os elementos. Mas veja em quantas partes esse objeto de contagem está dividido. O que significa, em outras palavras, quantas escolhas você precisa fazer. Se vai ter que fazer 3 escolhas, você
coloca aí 3 tracinhos, e para cada escolha um tracinho, depois você preenche as quantidades e multiplica, porque você está formando um objeto de contagem por associação de escolhas. Beleza? Muito bem. Bom, a maioria das questões desse que usa o princípio multiplicativo, não sei se a maioria, mas vamos lá, muitas questões são instantâneas. Veja essa daí, eu tenho a impressão que se você botou a vista no texto, eu nem li ainda, e é capaz de você já ter acertado a resposta. Tá? Mas no próximo exemplo você vai ver que não é sempre assim. Vamos fazer esse aqui com calma, vamos lá. Se um restaurante oferece 4 opções de saladas e 7 tipos de carnes, quantas são as opções de se montar uma refeição com uma salada e uma carne? Muito bem. Então, nessa questão, o que é que você quer contar? Você quer formar, montar o quê? Opções, tá, mas opções, maneiras de quê? Refeição. Isso, garoto, refeição. Você quer formar uma refeição. E ele está configurando aí a refeição como sendo uma salada associada a uma carne. Então, para resolver o problema, você vai identificar, eu tenho um conjunto de 4 opções de saladas e 7 tipos de carnes. E eu tenho que escolher a salada e a carne. Então, eu vou colocar aqui 2 tracinhos, o primeiro representando a escolha da salada e o segundo representando a escolha da carne. Beleza? Quantas opções de salada? 4. Quantas opções de carne? 7. Para você associar todas as possibilidades de saladas a todas as possibilidades de carne, você multiplica e aí você formou 28 refeições. Beleza. Ei, Jairo, é sempre assim? Você pega os números que tem no enunciado e multiplica? Não, claro que não. Eu disse há pouco que muitas questões são assim instantâneas, mas algumas questões vão começar a trazer certas, digamos, circunstâncias ao problema que precisam ser consideradas, claro. E aí a coisa não é tão óbvia, não é tão instantânea como foram aqui esses 2 primeiros exemplos, tá certo? Eu trouxe um terceiro exemplo para você acompanhar esse tipo de situação. Veja só. Olha aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados utilizando-se apenas os elementos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Bom, vamos lá. Está muito claro que o conjunto é esse, né? Esse conjunto aí tem 6 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas o que é que a gente quer formar com esses algarismos? O que seria o nosso objeto de contagem? O que é que eu quero contar com isso aí? Eu quero contar, procura a palavra quantos, eu quero contar números. Números. Perfeito. Eu não quero contar lanches, eu não quero contar itens, eu não quero contar refeições, eu não quero contar maneiras, eu quero contar números. E são números de 3 algarismos distintos. Perfeito. 3 algarismos distintos. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer 3 escolhas. Eu tenho que escolher o algarismo da centena, eu tenho que escolher o algarismo da dezena e escolher o algarismo da unidade, não é? Para que aí eu forme meu número. E aí, gente, é onde a circunstância do problema vai prevalecer e a coisa vai sair daquele óbvio de simplesmente multiplicar 2 números que aparecem lá no texto. Veja, presta bem atenção nisso. Apesar de haver 6 algarismos no conjunto, para a primeira posição, a da centena, essa aqui, ó, deixa eu botar a canetinha aqui, ó, centena, né? Dezena e unidade. Tranquilo? Muito bem. Então, para a primeira posição, a da centena, apesar de haver 6 algarismos no conjunto,
eu só tenho 5 opções. Quem sabe por quê? Isso, porque eu não posso usar o zero nesse momento. Já pensou se na formação de um número de 3 algarismos, tá? Na formação de um número de 3 algarismos, eu pensasse assim, ó, eu vou escolher o zero, pronto, zero. Depois eu uso o 4, depois eu uso o 2, pronto. Que número você formou? 42. Por quê? Porque esse zero não tem valor aqui. Percebeu? Então, você não tem 6 opções. Para a primeira casa da centena, você só tem 5 opções. Beleza? Muito bem. Eu vou dizer para vocês uma dúvida que aparece muito nesse momento, quando eu estou nas aulas presenciais. Alguém sempre pergunta isso. Diz assim, ó, Jairo, nessa primeira casa das centenas, eu não poderia escolher, por exemplo, o 4, não? Aí eu respondo, poderia, e eu considerei o 4. E aí o aluno diz assim, por que é que você escolheu então o 5? Veja, ele está pensando que esse 5 daqui é a definição por esse algarismo. Não! Sabe o que é esse 5? Uma opção, 2, 3, 4, 5 opções. Que, por coincidência, é um dos algarismos, 5. Percebeu? Eu posso usar qualquer um desses 5. Beleza? Então, assim, nós temos aí 5 possibilidades para a primeira casa. Muito bem, vamos imaginar que eu escolhi o 2, tá? Eu vou querer formar aí um número 200 e não sei quanto. Muito bem. Como eles têm que ser distintos, eu não posso mais contar com o 2, né? O 2 está fora. E aí eu venho agora para a casa da dezena, para escolher agora qual é o algarismo que vai ser usado ali. Vejam que, nesse momento, eu só não posso usar o 2. Ei, Jair, o 0 pode? Pode, por que não? Se eu já botei o 2 e botar o 0 depois, não tem problema, não é? Então, eu continuo com 5 possibilidades. Porque não são 6 dígitos, não são 6 algarismos, eu perdi o 2, mas ganhei o 0. Então, nada mudou. Eu continuo com 5 possibilidades. Não é? Eu tinha 5 opções na primeira, perdi o 2, mas ganhei o 0. Então, continua com 5. Eu posso usar o 0, o 1, o 3, o 4 ou o 5. Digamos que eu escolhi, sei lá, o 5. Pronto. Eu vou querer formar o número 250 e... Vamos ver. Mas uma coisa é certa, eu não posso mais usar o 5. Já não podia o 2 e agora eu já não posso também o 5. Então, veja que na casa da unidade aqui, na ordem da unidade, né? Agora nós temos 1, 2, 3, 4 possibilidades. Ou 0, ou 1, ou 3, ou 4. Pronto, e assim você deu conta das corretas quantidades para cada posição. É só associar, é só multiplicar, e aí você formou 100 possibilidades, 100 números, ok? Digamos que você escolheu, sei lá, o 3, pronto. Você formou 253, mas podiam ser 100 números. Entenderam? Então, gente, fica a lição que é o seguinte, ó. Às vezes a coisa é bem fácil, é bem simples, é só multiplicar as quantidades e pronto. E outras vezes você tem que preencher esses tracinhos com cuidado, por conta de algumas circunstâncias do problema. Ok? Beleza? Posso seguir? Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Eu trouxe agora uma questão que foi, inclusive, do último concurso da Polícia Civil do Paraná. Nesse ano de 2013, caiu o raciocínio lógico para delegado, tá? Então, a gente tem aí a questão e eu vou resolver agora com vocês e vocês vão ver que eu vou usar simplesmente esses 2 princípios que a gente acabou de estudar, tá? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo.
Vamos lá. Em uma comunidade, há 4 pontos estratégicos, A, B, C e D, conforme a figura a seguir. Existem 8 caminhos ligando os pontos A e B, 6 caminhos ligando os pontos B e C, 3 caminhos ligando os pontos C e D, e 4 caminhos ligando os pontos D e A. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de caminhos que ligam os pontos A e C. Perfeito. Eu quero contar caminhos, né? Isso aí está muito claro na questão. Mas vamos anotar o que ele disse. Ó. São 8 caminhos ligando A e B. Então, é como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, 8 caminhos, 8. Ligando A e B, tá? São 6 caminhos ligando B e C. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caminhos ligando B e C. Temos 3 caminhos ligando C e D. 1, 2, 3. Então, são 3 caminhos ligando C e D. E, finalmente, são 4 caminhos ligando D e A. 1, 2, 3, 4. 4 caminhos ligando D e A. Ok? Bom, agora, o que é que a gente quer calcular? Olha aqui o objeto de contagem. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o quê? A quantidade de caminhos que ligam os pontos A e C. É isso que você quer contar. Quantidade de caminhos que ligam A a C. Bom, eu posso fazer o caminho de A a C passando por B de bola ou de A a C passando por D de dado. Tranquilo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Ó. Se eu tomar o trajeto A, B, C, olha o que vai acontecer. Ó. Eu tenho 8 caminhos para eu escolher, de A até B, e tenho 6 caminhos para eu escolher um, de B até C. De B até C. Então, vejam que eu teria 2 momentos de escolha, não é? Para eu ir de A até B, eu tenho 8 possibilidades. Está aqui, ó. Estão vendo, né? Estão acompanhando aqui, ó. 8 possibilidades, não é? Muito bem. Então, boto 8 aqui. E de B para C são 6. Esses 6 que você está vendo aqui, ó. Não é? São 6. Associando cada um dos 8 a cada um dos 6, então, a gente consegue 48 caminhos, se a gente for por B, passando por B. Mas eu poderia optar pelo trajeto ADC. ADC. Aí eu teria que escolher um caminho de A para D e um caminho de D para C. Portanto, 2 escolhas também. De A para D, eu tenho 4 opções, e de D para C, eu tenho 3 opções. Então, eu tenho 4 opções, e aqui eu tenho 3 opções, e aí 3 vezes 4 são 12 caminhos. O que é que a gente usou até aí? O princípio multiplicativo. Por quê? Porque a gente precisou associar escolhas. Escolher um dos 8 para cada um desses 8 abrir 6 possibilidades. Tá? E da mesma forma, escolher um dos 4 e a partir daí, para cada um dos 4, 3 novas opções.
Só que eu cheguei num ponto agora que eu concluí que eu tenho 48 caminhos, se eu for por B, e eu tenho outros 12 caminhos se eu for por C, ou por D, não é? Então, nesse momento agora, eu preciso totalizar. Como a gente diz, eu preciso passar a régua, não é? Então, ó, 48 mais 12, eu tenho no total 60 caminhos. Letra C, uma questão relativamente fácil. Claro, fácil para quem estudou, para quem aprendeu. Tá? Veja como é interessante, como a gente fala, né? Eu tenho 48 caminhos se eu for por B, mas eu tenho mais 12 se eu for por D. Mais 12, perfeitamente. 48 mais 12. Nesse momento, é adição. Ok? Então, gente, essa primeira parte, né, dessa live é para explicar esses princípios de contagem. Isso aí é a base de toda análise combinatória. Se eu quisesse, digamos, tranquilizar vocês, eu diria assim, vocês entenderam esses dois princípios? Eita, Jara, entendi, beleza, é fácil, né? Até aí é fácil. Pronto, então relaxa, porque análise combinatória é isso. E aí você vai dizer, peraí, Jara, eu me lembro do colégio, tem arranjo, combinação, permutação, aquelas coisas todas, né? É verdade. Só que tudo aquilo, gente, é a aplicação desses princípios, sobretudo do princípio multiplicativo. Tá? Então, a gente vai falar um pouco agora dos agrupamentos, que é daí de onde vem arranjo e combinação, principalmente. Tá? E a gente vai se ater a esses básicos principais, porque a gente está aqui balizado pelo nível do último concurso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Pronto. Agora que eu já apresentei para vocês os dois princípios, deixa a gente bater um papo sobre os agrupamentos. O que é isso? Agora a gente vai nos conjuntos formar grupos de elementos, tá? Para que a coisa fique bem clara, eu vou trazer dois probleminhas nessa mesma tela. Eu vou botar um do lado esquerdo e um do lado direito, porque eu quero, por contraste, tá? Realçar a diferença entre eles. Vamos lá? Primeiro problema. Quantos números de dois algarismos distintos podem ser obtidos usando-se apenas os algarismos 1, 5, 6 e 9? Muito bem. Qual é o conjunto que a gente tem aí? Um conjunto de 4 algarismos, né? 1, 5, 6 e 9. Perfeitamente. E o que é que eu quero contar? Números. Quantos números? Beleza? Mas são números de dois algarismos, né? Então, eu tenho que escolher aí duas vezes. Eu tenho que escolher a dezena e depois eu tenho que escolher a unidade. Portanto, eu tenho que escolher duas vezes. Eu vou botar aí os dois tracinhos. Ok? Vamos lá. Quantas opções de algarismos a gente tem para o primeiro tracinho, para a primeira posição? Temos 4 opções. Ou eu uso 1, ou 5, ou 6, ou 9. Ok? Como os algarismos devem ser distintos, aquele que eu escolhi eu não posso mais escolher. Então, para outra posição, só me restam 3 opções. Beleza? E aí eu teria 3 vezes 4, 12 possibilidades, tá? 12. Tranquilo? Ei, Jairo, esse aí foi fácil. Beleza, deixa quieto. Deixa quieto que você vai ver onde eu quero chegar, tá? Vamos para o outro problema. Quantas duplas diferentes podem ser formadas com os 4 alunos de uma equipe? Então, eu tenho um conjunto de alunos, né? 4, A, B, C, D, digamos, e eu quero contar duplas. Quantas duplas? Beleza? Para isso, obviamente, eu tenho que fazer 2 escolhas, né? Uma pessoa, depois outra, para que ali eu tenha a dupla formada. Para a primeira pessoa, eu tenho 4 possibilidades, e para a outra pessoa, eu tenho 3 possibilidades.
Claro, se eu escolhi, digamos, a pessoa A para formar a dupla, eu não posso escolher A de novo, né? Não tem sentido a dupla ser Ana e Ana, não é? Então, a quem eu já escolhi, eu não posso escolher de novo. E associando aí, eu tenho 12 também. Bom, não foi por acaso que eu botei os dois conjuntos com 4, para escolher 2, para ficar 4 vezes 3, 12 num e 4 vezes 3, 12 no outro. Isso é de propósito, tá? Isso é a didática aí para você ver agora o realce e diferenciar as situações. Tranquilo? Vamos lá. O que é que eu quero que você entenda a partir de agora? Presta bem atenção, porque essa é a parte mais importante. Você vai ver que esse 12 já é a resposta desse problema. Mas esse 12 ainda não é a resposta, embora a gente precisasse calculá-lo de todo jeito. Mas ele não está pronto para ir para o gabarito. Esse primeiro está, esse aqui está. Esse 12 aqui não está, não. É isso que você vai entender agora, tá? E isso daí, gente, é que vai fazer você compreender definitivamente o que é arranjo e o que é combinação. Veja como é fácil, preste bem atenção. Eu abri aqui o que a gente chama de árvore da contagem. Nada mais é do que você materializar todas as associações possíveis. Por que é que chama de árvore? Essa ideia aqui, ó, vê? Deixa eu riscar aqui, depois eu apago. Eu posso, para o primeiro número, para o primeiro dígito, escolher ou 1, ou 5, ou 6, ou 9, não é? Se eu escolher 1, eu vou escolher depois ou 5, ou 6, ou 9. Se eu escolhi o 5, agora eu escolho ou 1, ou 6, ou 9. Se eu escolhi o 6, agora vai ou 1, ou 5, ou 9. Se eu escolhi o 9, eu posso escolher 1, 5 ou 6. Essa ideia de, digamos, de esgalhamento, né, é que leva a essa ideia aí da árvore da contagem. Tá? Na verdade, no primeiro nível de escolha, a gente tem 4 possibilidades: 1, 5, 6 e 9. E para cada uma dessas possibilidades, a gente pode escolher qualquer um dos outros 3. Entendeu? Então, eu estou aqui escrevendo todas as possibilidades. Vamos ver? Olha aqui, ó. Se eu escolher 1, depois 5, eu formo 15. Se eu escolher 1, depois 6, eu formo 16. Se eu escolher 1, depois 9, 19. E assim por diante, até lá embaixo, quando eu escolho 9, depois eu escolho 6 e formei 96. Então, a gente viu que 4 vezes 3, 12. Se você somar aí, você vai ver que são 12 associações, não é? Cada momento em que eu escolhi um, escolhi o outro e formei o número, eu fiz ali uma associação. Uma associação. Então, eu tenho aí 12 associações. Concorda? Muito bem. Agora, veja a árvore das duplas. Eu posso escolher A, B, C ou D. E para cada uma dessas escolhas, eu posso associar qualquer uma das outras 3 pessoas. Tranquilo? Vamos ver quais foram as duplas? Olha aqui do lado. Pronto. Então, eu tenho aí 4 vezes 3, 12. Se você contar aí, você vai contar também 12 associações. Muito bem. Até aí, a gente está no ponto do slide anterior, que fez 4 vezes 3, 12 no problema do lado esquerdo e fez de novo 4 vezes 3, 12 no problema do lado direito. Beleza? Mas a diferença vem agora. Então, gente, ó, vou olhar aqui para você para chamar sua atenção disso. Preste toda a atenção agora para você entender qual é o principal detalhe de análise combinatória. Vem comigo. Olha aqui, ó. Observe no lado esquerdo na questão dos números, tá? Quando eu escolho 1 e depois o 5, eu formo o número 15. Ok? Faça o seguinte, olhe nessa árvore, tá? Você tem aí, vamos imaginar que eram 4 galhos, né, inicialmente. De cada galho brotaram 3 ramos, de modo que nas pontas eu tenho 12 ramos. Beleza, um deles é 15. Olhe nessa árvore se tem 15 de novo. Tem não.
Não é? Não tem 15 de novo, não. Pode procurar. Percebeu? Então, o 15, ele pode bater no peito aí e dizer assim, eu sou exclusivo. Nessa árvore, ninguém é igual a mim. Ninguém é igual a mim. Pode até ser maior do que eu, mas não é igual a mim. Eu sou uma forma que não se repete, única. Beleza? Não tenho gêmeo, não tem uma outra igual a mim. Beleza. Aí você escolhe o 1 e depois o 6. Forma o quê? 16. Aí o 16 diz para o 15, grande coisa, eu também sou exclusivo. Veja na árvore, você tem 16 de novo? Não. Aí vem o 19. Escolheu o 1, depois o 9, essa associação produziu o número 19. Aí o 19 diz para os dois, vocês dois lezeiros aí falando besteira, eu também sou exclusivo. E, gente, todo mundo nessa árvore é exclusivo. Porque não tem 51 de novo, tem. Só tem uma vez. 56, só tem uma vez. 59, 61, veja. Todo mundo aí só consta uma vez. Então, as 12 associações se de fato configuram em 12 números. Olha aqui, as 12 associações são de fato 12 números. Ok? Deixa aí, deixa aí. Agora olhe para as duplas. Quando você escolheu Ana e Bia, digamos, está aqui, Ana e Bia. Olhe nos 12 ramos dessa árvore. Você encontra Ana e Bia de novo? Encontra. Olha aqui, ó. Cuidado para você não dizer, não, Jaraí é Bia e Ana. E qual é a diferença? A dupla Ana e Bia e a dupla Bia e Ana. Cuidado para não pensar nos números e querer achar que o 15 é a mesma coisa que o 51. É a mesma coisa? Não. 15 é uma coisa, 51 é outra. Mas Ana e Bia enquanto dupla e Bia e Ana tem alguma diferença? Não, é a mesma dupla. Está vendo? E quando você escolhe Ana e Carlos, Carlos e Ana tem também, 2 vezes. Ana e Duda, Duda e Ana, Bia e Carlos, Carlos e Bia, Bia e Duda, Duda e Bia, Carlos e Duda, Duda e Carlos. Então, gente, observem que nessa segunda árvore, cada dupla consta 2 vezes. 2 vezes. Então eu pergunto, você acha mesmo que aí tem 12 duplas? Tem não. Conte pelas cores. Tem 12 cores aí? Não. Só tem 6. É porque você contou cada uma 2 vezes. Olha para aqui, ó. Olha para mim, ó. Imagina, numa sala de aula. Eu quero contar quantos alunos estão presentes, tá? Quantos alunos? Quantas vezes eu devo considerar cada aluno? Pô, Jairo, uma vez só, né? Tu está contando quantos alunos? Já contou com o Antônio, vai contar de novo com o Antônio? Não, né? Então, se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada aluno uma vez. Perfeito, é assim que se conta. Então, tem 25 alunos, 25, beleza. Mas se eu contar cada aluno 2 vezes, eu acharia 50. É? Mas não tem 50, é que eu contei cada um 2 vezes. Quando você conta cada um 2 vezes, você está dobrando o resultado correto. Se você contasse cada um 3 vezes, você estaria triplicando o resultado correto. Percebeu? Então, ao contar 2 vezes cada dupla, eu vi que deu 12, eu faço, opa, tem um erro aí que eu preciso corrigir. Se eu dobrei a quantidade, se eu multipliquei por 2, para eu desfazer isso aí, eu divido por 2. Por isso que aquele 12 que eu lhe falei, precisava ser dividido por 2 ainda para ficar pronto. Veja, era 12 aqui, não era? Olha aqui, ó. Nas duplas aqui embaixo. Vai, aqui, ó, tá vendo? Não está piscando? Era 12, né? Por que é que deu 6? Porque a gente dividiu por 2. Tá certo? Então, o que é que fica aí de grande lição?
Quando você tiver um agrupamento do tipo dos números aí, tá? A gente diz que é um agrupamento ordenado. Por que ordenado? Porque nesse contexto, gente, a ordem tem importância. Você botar o 1 na primeira casa e o 5 na outra da unidade é uma coisa. Se você troca a ordem e bota o 5 primeiro e o 1 depois, o que era 15 virou 51. Tem importância, mudou o número. Tranquilo? Então a gente diz que é um agrupamento do tipo ordenado. Mas se você coloca Ana e Bia e troca essa ordem para Bia e Ana, muda alguma coisa? Não. Tem alguma importância na dupla você escrever que a dupla vai ser Ana e Bia ou Bia e Ana? Não tem a menor importância. Então a gente diz que aí a ordem não importa, é um agrupamento não ordenado. Beleza? Pois bem, sabe como é que se chama agrupamento ordenado? Arranjo. E agrupamento não ordenado? Combinação. Pronto. Então, gente, o que é que sintetiza isso aí? Quando você pegar um problema, você vai fazer assim, ó. Nesse contexto de algarismos formando números, a ordem tem alguma importância? Tem. Então, é agrupamento ordenado, se chama arranjo, e aí você vai fazer as contas do tracinho e acabou-se, a resposta está pronta. Mas no contexto de pessoas formando duplas, por acaso há ordem? Não, agora não tem ordem. Ah, então é o caso da combinação. Aí o que é que você vai entender? Que o cálculo dos tracinhos, embora necessário, não é a resposta ainda. Ele tem que ser dividido. Por quanto? Ora, por quantas vezes você contou cada pessoa, né? No caso aqui, cada dupla, né? Cada objeto. Você contou 2 vezes todo mundo, então você tem que dividir por 2. Se você tivesse contado 3 vezes todo mundo, tinha que dividir por 3. E assim por diante. Mas o fato é que você tem que fazer uma correção. E vai ser sempre através de uma divisão. Tá? Bom, para você não trocar esses nomes, aí quando eu estou dando aula aí para os meninos de colégio, né, de 2º ano ou 3º ano, os meninos gostam muito disso, né? Então, dessas bicas, bizus e tudo mais. Então, eu digo assim, ó, pessoal, olha só, algarismos formando números. Por acaso, nesse contexto, há ou não há ordem? Aí eles gritam, há. E aí eu digo, se há ordem, há arranjo. Tá vendo? Se há ordem, há arranjo. E mais, e se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. Ó. Não precisa de absolutamente mais nada. Tá? Agora, pessoas formando duplas. Nesse contexto, por acaso há ordem? Aí eles dizem, não. Eu digo, opa, se não, combinação. Vai ter que fazer uma divisão para que haja a redução, que é uma espécie de correção. Tá vendo? Onde está um ão do não, da ordem, né? Estão todos os ão. E aí, gente, tudo se simplifica no seguinte. Vamos lá. Vamos imaginar que você tenha, num problema, letras formando siglas. Letras formando siglas. Aí você vai pensar, quando eu tenho letras formando siglas, se eu trocar a ordem das letras, isso muda a sigla? Raciocine, faça uma simulação. Não se precipite, não. Pense numa sigla, sei lá, CDL. Tá? CDL. Se eu trocasse, mantivesse as letras, mas trocasse a ordem. Em vez de CDL, vamos botar LDC. Mudou a sigla? Mudou, velho. Era CDL, agora é LDC. Então, aí há ordem. E se há ordem, há arranjo. E se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. Entenderam? Mas se você está num problema, sei lá, com frutas para formar uma vitamina, será que se você pensar em laranja, banana e mamão,
ou mamão, banana e laranja, mudando a ordem, muda a vitamina? Claro que não, vai bater tudo ali, misturar a vitamina é a mesma. Então aqui não a ordem, combinação. Ok? Bom, a última coisa que você precisa entender para fechar e eu provar como você teria toda a condição de ter feito, por exemplo, a questão que caiu no último concurso da Polícia do Paraná, é essa aqui, ó. Presta bem atenção. Vê. Deixa eu passar aqui. Bora. Pronto. Vamos lá. A gente fez há pouco a combinação das 4 pessoas, não foi? 2 a 2. É assim que a gente escreve, tá? Combinação de 4, 2 a 2. O que é que a gente fez? A gente fez a conta do tracinho, que era 4 vezes 3, mas a gente precisou dividir por 2. Não foi? Bom, isso cria uma ideia, e eu já adianto para vocês que está errada, de que esse número por quem a gente divide é este número, a quantidade de escolhas que você tem que fazer. Será? Por que é que a gente dividiu por 2? Porque a gente viu que Ana, escolher Ana e depois Bia, ou escolher Bia e depois Ana, é a mesma coisa. E assim a gente contou cada dupla 2 vezes. Perfeito. Esse 2 daqui é que é esse 2 daqui. Jairo, será que não é por causa desse não? Não. Vamos raciocinar. E se eu tivesse que escolher 3? E se fosse para formar um trio? Bom, nos 3 tracinhos, eu teria 4 opções para o primeiro, 3 opções para o segundo e 2 opções para o terceiro, né? Os 3 tracinhos das 3 escolhas que a gente tem que fazer. Agora, você poderia imaginar que, então agora, se aqui dividiu por 2, aqui que é 3, vai dividir por 3. Aí é onde está o detalhe. Prestem toda atenção agora. Quando você forma um trio, imagine 4 opções para o primeiro, você escolheu A. Depois você escolheu B. E depois você escolheu C. Veja que quando era dupla, escolhendo primeiro A, depois B, você só tem outro jeito, que é B depois A. Só dá para formar aí 2 variações da mesma dupla, não é? Mas com A, B e C, vocês podiam escolher A, B, C, A, C, B, B, A, C. Tá vendo? Eu só estou mudando aqui, ó, quem eu escolho primeiro e quem eu deixo para depois. Ó. Mas a gente já viu que isso não muda o trio, não é? Então, vê, C, B, A. Ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa árvore, nesta associação de qualquer um dos 4, qualquer um dos 3, depois qualquer um dos outros 2, cada trio verdadeiramente está contado 6 vezes. 6, é esse 6 que tem que vir para cá. E não 3, é 6. Eita, Jari, como é que eu vou saber? Quando é dupla, é 2. Aí quando é trio, é 6. Como é que eu vou saber isso na hora da prova? Raciocina comigo. Você está formando o quê? Trios. E aqui você estava formando duplas, não é? Vamos pensar. Na hora de formar uma dupla, vamos ver com Ana e Bia, quantas você consegue reproduzir na árvore. Bote um dos 2 aqui e o que sobrar você bota aqui. Dá para fazer 2 variações, que é Ana e Bia e Ana, né? Agora trio. Imagine, com Ana, Bia e Carlos. Dá para a gente variar isso de quantas maneiras? Bota um dos 3 no começo, um dos outros 2 depois e o que sobrar no fim. Dá para formar 6. Agora, estou entendendo. Quer dizer que quando a gente vai botar esse número que corrige embaixo, não é essa quantidade, é não. Sabe o que é? Ó, vocês lembram o que é que significa isso?
Vocês lembram o que é que significa isso? 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 2 vezes 1, fatorial de 2. 3 vezes 2 vezes 1, fatorial de 3. Percebeu? Então, gente, vê rigorosamente de onde vem esse 2 quando você escolheu a dupla? Do fatorial de 2. De onde vem esse 6 no momento em que a escolha de um trio? Do fatorial de 3. Tá vendo? Para você se basear, quando você monta o cálculo da combinação, fica um embaixo de um. Ó. Todo mundo, um embaixo de cada um. Tá vendo? Entenderam? Imagine que você fosse fazer, sei lá, a combinação de 8. Tá 8 não, para não ficar ruim aqui no exemplo. Eu vou botar a combinação de 10, 4 a 4, tá? Vamos lá, vou botar logo o traço aqui, porque vai ter que fazer a correção, porque é uma combinação, não é isso? 4 tracinhos, se liga aí, ó. Quantas opções para a primeira escolha? 10, depois 9, depois 8 e depois 7. Pronto, escolhemos 4 vezes, não é? Agora, embaixo, não é 4, é 4 fatorial. Então, 4, 3, 2 e 1. Entenderam? Aí vai simplificando e chega no resultado final. Conclusão. Conclusão. Quando você tem... Vou mudar a cor aqui para que faça um destaque, tá? Vamos lá. Quando você tem o caso do arranjo, você faz a conta dos tracinhos e aqui já tem a resposta. Mas quando for a combinação, você faz a conta dos tracinhos, mas tem que dividir pelo fatorial dessa quantidade aqui, ó, que é a quantidade que você está escolhendo. Se vai escolher 2 para formar uma dupla, fatorial de 2. Se vai escolher 3 para formar um trio, divide pelo fatorial de 3. Se vai escolher 4 para formar um grupo de 4, divide pelo fatorial de 4. É essa divisão pelo fatorial que vai distinguir o que é arranjo do que é combinação. Mas como é que eu vou saber se é arranjo ou combinação? Fazendo o teste como eu fiz há pouco. Frutas formando uma vitamina. Você acha que mudando a ordem das frutas vai mudar a vitamina? Não. Combinação. Se vai escolher 3 frutas, depois de fazer os 3 tracinhos, divide pelo fatorial de 3. Acabou-se. Entenderam? Vamos aplicar isso na questão? Vem comigo aqui, ó. Vê. Olha para aqui, ó. Em uma investigação, há 10 suspeitos que o delegado deve interrogar. Para maiores esclarecimentos, o delegado também fará interrogatórios em grupos de 2, 3, 4 e 5 pessoas. Considerando todas as variações possíveis, tá? Com base nessas considerações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de interrogatórios que o delegado deverá fazer, tá? A gente quer, portanto, contar a quantidade de interrogatórios que virá desses grupos. Grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5, não é? Já que ele vai interrogar todos esses grupos. Então, vamos organizar aqui a nossa solução. Nós temos 10 suspeitos para formar grupos de 2, formar duplas, digamos, mas o delegado também depois vai interrogar em trios. Então, eu tenho que contar quantos trios também dá para formar, né? Mas ele vai interrogar também quartetos. Eu tenho que contar quantos quartetos dá para formar com 10 suspeitos. Ele vai formar também, interrogar quintetos. Então, eu tenho que contar também quantos quintetos. De modo que eu vou fazer o seguinte teste. Eu quero formar grupos. Vamos lá. Pode ser o teste com 2, com 3, não importa, né? Vamos formar aqui o teste de grupos de 2 pessoas. Se ele for interrogar Mané e Bio, ou Bio e Mané, isso faz alguma diferença? Não! Opa! Não! Combinação!
são. Então, você vai combinar os 10, 2 a 2. Você vai combinar os 10, 3 a 3. Você vai combinar os 10, 4 a 4. E você vai combinar os 10, 5 a 5. Tá? Tranquilo? Contar as duplas, os trios, os quartetos e os quintetos. Eu já estou botando os traços porque a gente já sabe que vai ter que fazer as divisões, não é? Então, vamos lá. Começando de 10, se eu vou fazer duas escolhas, 10 opções para o primeiro suspeito, 9 para o segundo. E divide por 2 fatorial, tá? Observa, um embaixo do outro, tá vendo? E se for escolher 3, 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro. E divide por quanto? 3 fatorial. Para escolher 4, 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o quarto. E divide por 4 fatorial. E 10, 5 a 5, 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto e 6 para o quinto. E divide por 5 fatorial. Pronto, agora a gente só vai fazer as contas, tá? Esse traço aqui ficou muito grande, não foi? Vamos ajeitar ele para ficar bonitinho. Então, pronto. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó, tá? Vamos ver quanto dá aqui, quanto dá aqui, quanto dá aqui, quanto dá aqui. Muito bem. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45. Aqui, 9 e 3. 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. Tá? Vou dar logo aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Matou, né? 9 por 3 dá 3, 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Estou fazendo só as contas, tá? Aqui também, ó, vê, 4 vezes 2, 8, matou 8, né? 6 por 3 dá 2, 10 por 5 dá 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 9, 36, e 36 vezes 7, 42, vão 4, 21 com 4, 25, 252, ok? 252. Então, vamos lá. Esse, ó, coitado desse delegado, não é? Coitado desse delegado. Ele tem 45 duplas para interrogar, 120 trios, 210 quartetos e 252 quintetos. Quantos grupos ele tem ao todo? Olha agora, passa a régua, isso vai dar 627. Ok? Aí vem o grande perigo da questão. Você marcar a letra D de dado e errar. Por quê? Porque, gente, ó, presta atenção no problema. 10 suspeitos que o delegado deverá interrogar. E o delegado também fará em grupos. Quer dizer, ele não vai interrogar só os grupos. Ele vai interrogar os 10 e também os grupos. Então, a gente precisava somar aqui os 10 individualmente. E aí sim, a gente chegaria aqui na resposta 637. Tá certo? Essa aí é que é a resposta. Beleza? Bom, gente, me adiantei, foi muito, não foi? Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, deixando aqui duas observações. Primeiro, a primeira observação que eu acho a mais importante. Vocês não precisam daquelas fórmulas de análise combinatória para aprender isso aqui. Estou falando para concurso público, tá? Para concurso público. Combinação de NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Arranjo de NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Nada daquilo você precisa para fazer esses cálculos, se você entendeu o princípio multiplicativo da contagem. E para resolver os problemas, entender também que, às vezes, no final, quase sempre, você usa o princípio aditivo da contagem. E a segunda observação é que, claro,
eu estou parando nesse nível porque foi o nível onde o último concurso da Polícia Civil do Paraná foi. Mas análise combinatória ainda tem outros tipos de agrupamentos, como combinação com repetição, permutação circular, agrupamentos um pouco mais difíceis que a gente, claro, não teria condição de trazer numa live de cerca de 1 hora aqui para vocês, tá? Mas a base muito boa de combinatória é isso aqui. Você entendeu o que é arranjo, entendeu o que é combinação, entender essa correção pelo fatorial, acabou-se, meu velho. Você vai em frente agora, sem nenhuma dificuldade mais em análise combinatória. Beleza? Bom, era bom que a gente tivesse aqui a noite toda, né, para ficar aí respondendo as perguntas de vocês, tirando dúvida, mas aí ficaria uma coisa muito demorada e muito cansativa, tá certo? Mas aí, se você tiver alguma dúvida para perguntar sobre isso tudo, vai lá no meu Instagram, tá? Prof. Jairo Teixeira, que você vai, deixa lá no direct e manda para mim, que aí eu, com todo carinho, vou tirar a sua dúvida e responder a cada um de vocês, tá certo? Então, gente, ó, prazer enorme estar com vocês aqui de novo nessa live. Tomara que haja outras também, com outros temas para a gente estar aqui nesse bate-papo. Vamos ver se a gente organiza aí outras também, tá certo? Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.